E na região de Picos há uma expressiva concentração de povos quilombolas. Inclusive, as comunidades localizadas no município de Paquetá do Piauí são objetos de estudo de pesquisadores. Uma professora de jornalismo da Universidade Estadual do Piauí, Campos de Picos, fez uma tese de doutorado com as crianças de um desses povoados. E nós estamos recebendo, ao vivo, no estúdio do Jornal de Picos, a professora doutora Jaqueline Torres, que é também atualmente a coordenadora do curso de jornalismo aqui da UESP Campos de Picos, para falar um pouco para a gente sobre essa pesquisa de doutorado que envolve essas crianças quilombolas dessa comunidade aqui do Paquetá do Piauí. Boa tarde, professora, seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde, eu agradeço a participação, a presença, é um prazer estar aqui contribuindo com a minha pesquisa, com um trabalho que foi desenvolvido durante 4 anos na comunidade quilombola. Professora, eu estava dando uma olhada aqui que a pesquisa da senhora foi um doutorado em processos e manifestações culturais e chamou a minha atenção o título da tese do doutorado, que seria, abre aspas, quilombola é aquela pessoa que luta para ser guerreiro, fecha aspas, estudo etnográfico do processo de socialização das crianças quilombolas na comunidade Custaneira Tronco, na cidade de Paquetá do Piauí. E olhando esse título, professora, a gente levanta vários pontos de interrogação, né? A tese da senhora em si, ela consiste em o quê? O que é que a senhora queria encontrar diante desse estudo? Primeiro, como você já falou do título, eu achei interessante, assim, eu tive muita liberdade para escrever. Numa tese a gente tem muita liberdade para escrever, né? É assim, uma escrita mais literária. E todos os títulos, desde o título do trabalho como os títulos dos capítulos, foram falas das crianças. Então, quando você fala abre aspas e fecha aspas, isso aí foi a fala de uma criança, quando eu perguntei, o que é ser quilombola? Aí a criança me disse, quilombola é aquela pessoa que luta para ser guerreiro. Então, uma criança de 8 anos. A proposta do trabalho era conhecer, identificar como a criança se tornava um ser quilombola. Porque eu acho que você nasce, né, elas estão inseridas nesse contexto, mas para ela se tornar um ser quilombola, ela precisa trabalhar várias esferas de socialização. E eu fui conhecer que esferas eram essas, que essas crianças permeavam, brincavam, estudavam, se socializavam com a família, que eram essas esferas, e como elas se relacionavam com essas esferas, para que no futuro elas se auto-intitule, sim, eu sou um ser quilombola e consigo transmitir a tradição, a cultura da minha região. A professora fez o seu doutorado no Rio Grande do Sul. Isso, eu fiz na Universidade Fevale, que é em Novo Hamburgo. Então, foram de 2018 a 2022, a minha pesquisa foi desenvolvida lá, nessa universidade. E eu estava observando que a senhora precisou ter um contato direto com essas crianças, com essas comunidades. Inclusive, a gente tem algumas imagens do período em que a professora Jaqueline Torres ela teve que ir até a comunidade, acompanhar de perto a rotina dessas crianças. Prepara para mim, Daira, essas imagens. E é interessante, professora, que observando as fotos, realmente a senhora estava lá junto com seus filhos, inclusive. Sim. Em alguns registros, os seus próprios filhos também fizeram parte ali, acompanhando a senhora. E é interessante como essas crianças, desde cedo, elas conseguem ter já uma percepção da ancestralidade delas, de onde elas estão inseridas, o que é ser esse ser quilombola. É interessante, assim, porque fazer pesquisa com crianças e sobre crianças não é fácil. Então, não existe um método apropriado para você se adequa, né, várias metodologias para trabalhar com as crianças. E assim, eu não queria que essas crianças me vissem como uma adulta que estava impondo alguma coisa para elas. Então, no começo, elas me viam como uma professora, mas não era essa a percepção que eu queria. Então, a minha saída foi levar meus filhos para, com eles, me inserir no universo infantil. Então, assim, hoje,
depois de 4 anos, são 5 anos, hoje eles têm uma relação muito forte com essas crianças da comunidade, porque foram 4 anos convivendo com essas crianças. Então, eu tive que trabalhar com meus filhos, inserir eles para as crianças também me aceitarem como se fosse uma adulta diferente, né? Que isso na antropologia da criança, eles falam, né? Que para a criança não olhar o adulto como um adulto normal, mas sim como um adulto diferente, que brinca, participa, que joga, que conta histórias, sabe? Que participa do universo também desses meninos. E assim, o principal dessa pesquisa, o que eu pude perceber com essa pesquisa, foi que nessas esferas de socialização, as crianças, por exemplo, eu posso identificar vários pontos de como essas crianças se tornam um ser quilombola. Nas brincadeiras, né, eles brincam, a gente pensa, eles imitam os adultos, mas não é uma imitação dos adultos que eles fazem. Eles se apropriam de alguns elementos dos adultos e a partir dessa apropriação, eles produzem sua própria cultura. E a partir da produção dessa própria cultura, eles vão transmitir futuramente essa cultura para os seus pares. Então, as crianças, teve um momento em que nós fizemos a representação do reizado. E nesse momento, as crianças confeccionaram suas máscaras do reizado, confeccionaram as máscaras, fizeram todo, porque tem os personagens do reizado. Então, tem um boi, tem um jaraguá, tem a velha do fogo. E as crianças fizeram essas representações, só que, e a partir disso, eu comecei a perceber os elementos que eles gostavam, que eles não gostavam, como eles se expressavam a partir desses elementos. Até a própria manifestação do corpo, a expressão corporal dele, a gente consegue perceber como eles conseguem passar a cultura deles. Outro ponto que a gente pode trazer é a questão que eu percebi no universo adulto e que trouxe para o universo infantil, é a questão da liderança feminina. É muito presente essa liderança feminina na comunidade quilombola, sabe? Aquela mulher que trabalha nos eventos fazendo a comida, que vai para a roça, que cuida dos filhos, que cuida das outras crianças, que também é outro ponto, né, que deve ser destacado. Essa liderança das mulheres eu percebi nas meninas. A gente fez uma atividade, que tem até nas imagens, de um piquenique. As meninas orientaram que queriam um piquenique, elas informaram qual era a comida que elas queriam, elas eram protagonistas. Então, a gente conseguia perceber, meu Deus do céu, há uma liderança feminina da mãe, da avó, da tia, e que a gente consegue perceber isso nas meninas menores. Elas têm essa iniciativa de liderar, né, de conduzir, de organizar. Outro ponto interessante também nesse processo é que as crianças veem a família, a gente consegue muito, principalmente quem mora na zona urbana, se a gente perguntar quem é a sua família, a criança vai dizer meu pai, minha mãe, meu irmão, se tiver ou não. E na comunidade quilombola, não. A família para a criança quilombola não é só o pai e a mãe, não é só a família nuclear, dita nuclear, é a família extensa, que são os avós, os tios, os primos. Eles entendem também família, os vizinhos, porque as mães cuidam dos filhos dos outros, né, das outras mães. Se tem uma mãe que trabalha fora, a vizinha cuida do filho, da filha da vizinha menor. Então, e a criança percebe isso. Então, teve uma representação de desenhos que eu pedi, vamos desenhar aqui a família. Eles não colocam só o pai e a mãe, eles colocam os tios, os primos, os vizinhos. Então, e é isso que torna eles uns seres quilombolas, particularmente um ser que trabalha o processo de socialização da família, do lar, do território. Eles têm uma relação muito forte com o território. Então, o território, nenhum dos trabalhos tem um capítulo que uma criança fala para mim. Eu gosto daqui porque aqui não passa carro e nem moto e a gente vive mais ou menos assim uma vida tranquila. Então, a relação que eles têm com o território é muito bonita de se ver, como eles trabalham aquela movimentação, as brincadeiras ao ar livre. Então, tudo isso aí vão transformar eles no futuro como pessoas, lideranças, com certeza quilombolas muito fortes aqui no Piauí.
Professora, a senhora conseguiu observar na comunidade Costaneira Tronco e Paquetá do Piauí, tem outras comunidades, salvo engano, são 4 comunidades lá, tem a Canabrava, tem outras comunidades. A senhora conseguiu observar que dentro dessas vivências, essas comunidades, esses povos quilombolas ainda conseguem preservar ações do passado e conseguem transmitir isso para as próximas gerações? Os traços culturais, manifestações culturais dessas comunidades ainda conseguem ser preservadas, por exemplo, nessas comunidades quilombolas do Paquetá? Sim, eu consigo perceber isso muito forte. A liderança de lá, da comunidade quilombola, Costaneira Tronco, são 2 grandes lideranças, que eu ainda constituo como 2 grandes, que é o Naldinho e o seu Inácio, que não está mais conosco. Ele faleceu no mês passado. Foi seu Inácio que me abriu as portas, junto com o Naldinho, para esse universo infantil. Eles, digo porque o físico não está, mas o legado dele vai ficar muito presente. Eles têm uma preocupação muito grande de transmitir isso para as crianças. Então, todos os eventos que ocorrem nas comunidades, as crianças estão presentes. As crianças participam. O exemplo é o reizado. Então, a festa de reis, que começa em dezembro e vai até janeiro, as crianças estão sempre lá presentes nessa manifestação. Então, procissões, novenas, tem a semana, tem o encontro de terreiros de comunidade quilombola, as crianças participam. Então, as crianças participam das giras, das rodas, dos cantos. Então, elas sempre estão ali naquele universo, naquela ambiência. Então, é uma preocupação muito grande de Naldinho, era uma preocupação muito grande do seu Inácio, a própria filha do seu Inácio, que ele criava, está levando essa tradição para frente, sabe, de participar desses encontros, dessas manifestações, e a gente percebe que eles gostam. As crianças não vão porque são obrigadas a estar lá, a ir. As crianças, elas gostam de participar, elas falam na festa de Reis, que foi a festa que era mais lembrada e mais falada pelas crianças, na minha pesquisa, a gente percebe o quanto as crianças gostavam de estar presente, de fazer parte daquele movimento e daquela manifestação. Então, a gente consegue perceber isso e eu acredito que essas crianças, assim, elas são crianças privilegiadas por estar num ambiente, nesse ambiente que a gente chama de socialização, por estar fazendo parte desse processo de crescimento, de autoconhecimento e de autorreconhecimento. Importantíssima a fala da professora Jaqueline quando se fala nesse autorreconhecimento e como é importante essas lideranças trabalharem nessas crianças, que elas possam se reconhecer, que elas possam ter orgulho da tradição delas, de onde elas vieram, de toda essa ancestralidade e que isso possa ser passado de geração para geração, até mesmo para a gente ter pessoas entendidas, conscientes para lutar contra o preconceito, porque infelizmente existe ainda um preconceito muito grande em torno das comunidades quilombolas e dentro dessas comunidades quilombolas você vai encontrar as religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, e a gente precisa que essas pessoas elas sintam orgulho de quem elas são. E que bacana, professora, a senhora desenvolver essa pesquisa com essas crianças. E a UESP aqui de Picos é um fruto, é um celeiro de outros projetos que são realizados lá nas comunidades do Paquetá do Piauí. Em vários cursos, vários professores pesquisadores desenvolvem ações lá na comunidade que cada vez mais pesquisas possam ser feitas com essas populações. Esse dado divulgado agora recentemente pelo IBGE vai servir com certeza de ferramenta para que as autoridades, para que a gente possa criar políticas públicas para essa população. Professora, eu queria agradecer a entrevista da senhora, tá? Que a gente possa colher mais frutos dessas pesquisas. E um abraço especial, a gente tem uma audiência muito grande lá na zona rural de Paquetá do Piauí, principalmente lá na Costaneira e no Tronco. Eu que agradeço, trazer um pouco dessa pesquisa, que ainda foi divulgada em artigos científicos, tudo, mas ainda não tinha sido divulgada assim, para a população, porque eu acho que a gente tem que retornar, né, essa pesquisa para a comunidade, para a sociedade, para dizer o que a gente está desenvolvendo. Então, foi um prazer muito grande trazer meus dados da pesquisa aqui.
Conversamos com a professora, doutora, professora universitária do curso de jornalismo aqui de Picos, coordenadora também do curso de jornalismo, a professora Jaqueline Torres, da UESP de Picos. Obrigado, professora. Até a próxima. Até a próxima.